Olá, ouvintes! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou a Daina. E eu sou a Thaís, e esse é mais um episódio do quadro Tá Sabendo? E hoje a gente tem um convidado especial para falar sobre os últimos acontecimentos do Sou Manaus, né? O antigo Passo a Passo. E a gente está aqui com o Paulo Rodrigo. Olá! Muito obrigado por esse espaço aqui, por estar falando aqui com vocês também. Eu sou o Paulo, eu sou jornalista, tenho 24 anos e eu sou um usuário muito assíduo das redes sociais desde muito tempo. Esse é o meu currículo. Boa, obrigada, Paulo, pela presença, pela participação. E é bom, assim, lembrar que o Paulo fez um vídeo que viralizou bastante sobre esse assunto que a gente vai abordar hoje, né? Sobre o passo a passo e algumas polêmicas que giraram em torno desse assunto, desse festival, né? Antes, durante e depois. Exatamente, a gente reuniu várias informações que houveram, né, antes do passo, o que a Prefeitura de Manaus ela estava fazendo e falando como é que ia ser, e aí eu, a Sara e o William, né, no caso, a gente fez um vídeo crítica, né, a gente se colocou na situação ali de como as pessoas o que elas iriam fazer e como elas iriam reagir a tudo que eles estavam propondo para a gente fazer simplesmente para entrar em um evento que já seria público, né? Ano passado não foi assim, hoje teve algumas, e esse ano, né, no caso, teve algumas burocracias que a gente tentou retratar de forma muito humorística. Isso mesmo, né, que eu ia falar, que o vídeo de vocês, ele teve um pouquinho de humor, né, mas foi bem crítico, né, em relação ao que aconteceu antes, né, e como o festival acabou ontem. Só para dar uma contextualizada para o nosso público, o passo aconteceu nos dias 5, 6 e 7, né, essa semana, e essa edição foi uma edição que teve mais polêmica em relação aos anos anteriores, né. A primeira edição do festival aconteceu em 2015, e de lá para cá, né, aconteceu já bastante mudanças, né, a mudança de público, né, começou a mudar, e até um novo prefeito, porque antes era outro e agora veio o Davi, né. Isso, teve início ali em 2015, né? Era um festival menor, bem menor, e aí eu acho que em 2018 ele deu uma aumentada, em 2019 eu acho que foi o primeiro grande festival que a gente teve ali do Passo a Passo, e aí teve grandes shows com 3 palcos e tal, toda aquela grande estrutura, e aí esse ano foi onde a gente teve uma virada totalmente, acho que contra a proposta do evento, né? Que era ser um evento público, ali de comemoração também, ali a elevação, né, de Manaus como categoria, né, de província. Como Categoria de província. Era uma comemoração, assim, tá até virou até lei, estabelecido como lei esse evento, né, a gente tem. Então, acredito que por tantas mudanças e algumas muito negativas, na verdade, a gente acaba tendo que falar sobre esse assunto, né, querendo ou não. E aí, o nosso quadro hoje é o Tá Sabendo, e nesse quadro a gente aborda assuntos mais relacionados à informação, e por isso que a gente também trouxe o Paulo Rodrigo aqui para falar com a gente sobre esse assunto. Isso aí. Falar sobre esse evento, né, em específico, tipo assim, desde sempre, né, quando eu ouço falar sobre o Passo, que antes ele era num local menor, né, aí como a Helena falou, em 2019 ele começou a aumentar, e ele foi mais lá para aquela parte ali do Porto, né, que os palcos começaram a crescer para lá. Aí a gente começou a ver que começaram a vir outros artistas para cá, né? Só que nesses anos realmente tinham artistas locais mesmo, né? Agora, nesses 2 últimos anos, a gente pode ter notado essa diminuição. Eu fui em 2018, eu acho que foi a minha primeira vez que eu tinha ido no Passo, e em 2018 eles já tinham os palcos, né? O palco Malché e o palco... Não lembro o nome do outro palco, enfim. E já era muito grande, eu lembro que veio Glória Groove e a Isa, eu acho que esse já foi em 2019, e foi muito grande, era muito bom, era aberto ao público, né? Todo mundo ia sem nenhuma restrição de ingresso, de ter que ver ingresso, e já tinha a feira, e era muito legal, era aberto mesmo, e enfim, era incrível pro que pretendia ser o Passo. Era um festivalzão, era muito bom, era incrível. Sim, a proposta dele era muito legal. Falou agora, realmente, em 2018 eu fui,
também era grande já tinha tipo, uma mega estrutura. Eu lembro de ter várias atrações assim, nacionais e tal, mas eu acho que foi em 2019 que eu fui. Eu fui mais de um dia, que foi Ludmilla e tal, Bacos do Blues. Uma coisa. Sim, Foi, tipo, foi exatamente. uma mega realmente estrutura. Teve também atração internacional nesse ano. Eu não vou lembrar agora exatamente qual foi, mas teve uma atração. Foi o CeeLo Green. Sim, isso. Foi ele mesmo. Eu lembro de todos os 3 dias e tal. Era muito legal. Era uma diversidade absurda, né? Tínhamos vários tipos de atrações nos palcos pequenos, nos palcos grandes ali. Uma diversidade cultural e popular muito grande, coisa que a gente acabou sentindo muita falta nesse ano, principalmente. A gente teve ausência ali de bastante coisa, tipo, separaram um dia para as atrações religiosas, por exemplo, mas ali considerando só a religião cristã, né? Isso, cristã e católica e evangélica, né? Esse ano, inclusive, eles tiraram um dia, né? Porque eram 4 dias, só que 3 eram artistas no geral, e o último dia era o de artistas cristãos, enfim, o dia gospel, no caso, né? Esse ano não, esse ano eles tiraram um dia, são 3 dias, só que 2 são de artistas gerais e um só é de artistas gospels, então eles já diminuíram aí um dia. Não sei como é que vai ser ano que vem, né? Pois é, né? E a gente vai chegar nesse assunto sobre ano que vem, né? Mas vamos falar, né? O que realmente, como e quando começou a polêmica, né? Desse ano, que foi nessa setorização. Exatamente. Para começar, né? Começou esse negócio de, tipo, vender ingresso, né? Um festival gratuito, vender ingresso, todo mundo ficou assim, meu Deus. Eu acho que foi o primeiro grande, assim, né? A setorização, começaram a criar front stage, camarote num rolê público. Assim, eu lembro que ano passado, em 2022, eles já tinham feito essa parte de camarotes ali, uma partezinha de front stage, que na teoria era para ser para imprensa. Só que a gente já via ali que algumas pessoas elas eram convidadas aí, e aí a estrutura desse ano, ao ver fotos, né, porque eu mesmo não fui esse ano, infelizmente não fui nesse ano, dava para ver mesmo que era a mesma estrutura de 2022, só que ainda não tinha essa parte de ingressos, de vender ingressos para o front stage, e aí que a gente começou a se perguntar, né, por quê? Um evento público vender ingresso, eu acho que não é muito bem por aí. Sim, eu acho que, tipo, sempre tem, quando é evento público, a gente sempre tem, tipo, esses camarotes, porque, né, os prefeitos, os governadores, eles marcam presença e eles sempre estão por ali, sempre reservam um lugar separado para eles, né? Assim, eu acho que acontece. Aí sempre tem alguns convidados, tipo, influentes, não sei o quê, uma galera da elite ali que precisa, né, tá ali separada do povo. Entre aspas, precisa, fecha aspas. Exatamente. Então, tipo assim, geralmente em eventos assim tem disso aí, para comercializar um espaço público, um evento. Eu acho que o grande problema não está só em vender, está em vender um evento que está sendo feito com o nosso dinheiro. Então, tipo assim, a gente já está pagando pelo evento. Então, eu não tenho que pagar mais um pouco para assistir mais próximo um show. É isso mesmo, e a gente vê também que essa proposta, ela não beneficia ninguém. Assim, apenas os que têm realmente como pagar por um espaço que já deveria ser público e pagar pelos serviços que seriam oferecidos ali no front, né? Que, se eu não me engano, também seria open bar e tal, esses negócios todos. Mas assim, ainda não justifica ter uma parte de venda de ingresso no evento público. Ponto e acabou. Exatamente, sim, ainda mais nos preços que estavam, né? Que tipo, a gente tinha valor ali do front stage pro camarote e tal, né? Tipo, de R$30 até pela bagatela aí de 30 mil, né? Era 30 mil reais para levar 25 pessoas, né? Mais 5 pessoas por dia a mais. Nunca entendi isso, mas enfim, eu acho que no total eram 30, né? Sim, no total eram 30. É o que me faz lembrar, né, do teu vídeo porque eu assisti várias vezes esse vídeo, eu acho muito engraçado. Porque, cara, uma coisa, né, pagar esse valor, né, para um camarote lá, ficar do lado. Não, era para ser front stage, né, mas agora foi lateral, né, mesmo. E o pior é que, assim, o pior não, o melhor, né, porque papai David Guetta, ele pediu mesmo para que fosse do lado.
tirasse do lado. A própria Pump confirmou essa mudança no Instagram deles e tal. E talvez, eu acho, a iniciativa do David Guetta para mudança, eu acho que seja também para não ficar pouquíssimas pessoas na frente dele, apesar de, enfim, a gente saber que obviamente iria lotar com vários convidados e várias imprensas que estão ali. Não sei, assim, mas para as fotos ia ficar meio estranho, né? Pô, um DJ ali com um front ali vazio, ia ficar bem estranho. Então talvez eu acho que foi essa jogada de marketing que ele fez para que ele pedisse ali a mudança. Sim, que ele queria a galera ali um pouco mais próxima, né? Isso. Eu não sei também o quanto de informação ele tinha sobre o festival, mas, enfim, no final ele saiu melhor do que esperado. É verdade, né? Porque ainda bem que ele teve esse negócio, né, de mudar, porque senão ia ser vexame, olha. É o David Guetta, né, gente? No off aqui, sou muito fã das músicas do David Guetta, queria muito ter ido, mas realmente não deu certo. Pra mim, esse ano, realmente, eu não tive um pingo de vontade de ir em qualquer coisa que tivesse ali no Passo. É um evento muito bonito, tinha artistas locais e artistas nacionais que eu realmente queria muito ter ido, mas assim, com isso tudo realmente passou a minha vontade de ir no Passo. Sim, eu também. Tipo, é uma coisa que te indigna tanto, né? Que eu acho que faz a gente perder essa vontade de ir. Eu também não fui. Esse ano, né, eu trabalho ali perto, então eu ouvi todos os ensaios, aí, tipo assim, a gente chega a conversar lá no trabalho, né, a única pessoa que a gente não ouviu ensaiar foi o David Guetta, porque não tem, né, qual a necessidade de DJ ensaiar, né, mas passar o som, mulher. Ei, mas boatos que ele chegou no dia, né, horas antes do horário do show dele, né, então não deu nem tempo mesmo de ele ter feito nada, ele chegou, ele entrou no palco pronto, já fez as coisas dele. Mas eu acho que a equipe deve ter chegado antes, alguém da equipe, para testar som e tal. Pode ser também, né? Pelo menos falar, tipo, olha, dá para tocar. Não, olha, pelo menos eu não ouvi, né, músicas assim dele, não. Eu só vi mesmo os cantores lá testando, né, alguns outros cantores locais. Mas em relação a ele, as músicas dele, não ouvi tocando durante o dia. E a gente ouviu a Marina passando o som lá durante o dia, o Zeca Pagodinho. Ainda bem que durante o dia eu pude ter um pouco que bacana, ouviu tudo, né? Nossa, eu queria ter antes do show, tudo. né? Pois é, eu também teria. Nossa, incrível. Escutar a Marina Sena. Né? Passada. Aí, mas só que depois, quando o pessoal lá no palco Coreto foi começar a testar o som aí, que começou a tremer o prédio. Aí eu já comecei a ficar um pouco estressada. Mas ali do centro, eles são meio sinistros. Então, mas, né, não falando só da parte rica, né, que precisava desembolsar esse dinheirão para poder ficar lá frente a frente com o David Guetta, né? Os pobres... Exatamente, né? Os pobres também tiveram seu lugar, com um porém. Que lugares, né? Com muitos porém também. Muita burocracia. Tu abordou isso, né, no vídeo, tu retratou bem, né, sobre ali as garrafas PET. Porque, assim, primeiro que para conseguir um lugar tinha que lutar ali com aquele site horroroso que eles colocaram no ar para conseguir uma vaga, e aí tinha que escolher um dos dias. Assim, a gente tem que pensar, primeiramente, em como acessibilizar, né, a entrada de formas de ingresso em um evento. Muitas pessoas, sim, têm acesso à internet, têm acesso a um computador, têm acesso a um telefone, enfim, a um tablet, mas e as pessoas que não têm? É isso que a gente tem que ver primeiro para poder tentar digitalizar as coisas, sabe? E a entrada de ingressos por site num evento, assim, é muito boa na teoria. Organizou, teve lá as suas vantagens ali de ver em quais dias iriam lotar, em quais dias não iriam lotar, só que não é democrático. Infelizmente, muitas pessoas ainda não têm acesso à internet, a um 4G, a um 3G, alguma coisa assim, e parece que a prefeitura não pensou nisso primeiramente para tudo, né? Muito legal digitalizar as coisas, é incrível, perfeito, só que muitas pessoas ainda não têm acesso. E o site era horrível, o site era muito ruim, eu vi gente ali no primeiro dia que abriu o site, que
o site ele estava realmente fora do ar e ninguém conseguia fazer nada e pegou o ingresso 2 dias depois e quando entrou no site já não tinha mais ingresso, aí abriu o primeiro lote, segundo lote, terceiro lote, já não tinha ingresso nenhum. Então, talvez não pensaram nessa logística de quantas pessoas iriam ter. Manaus tem 2 milhões de habitantes, mas as pessoas que vêm de fora, que teoricamente eram para vir de fora, né, os turistas, Sim. por causa do passo a passo, ia ter mais essas pessoas. Então, talvez eu acho que não pensaram ali em quantas pessoas iriam acessar o site. E pensando que, tipo, hoje a internet de Manaus, assim, ela também não é a das melhores possíveis, né? E o acesso também é bem precário ainda, a gente não tem uma globalização no estado, a gente não tem, tipo, todo mundo está online. Não está, a gente tem muitas pessoas em diversos níveis, né, de acesso. Alguns podem acessar por celular, outros não têm esses recursos. Então, tipo, para um evento público, ele realmente limitou bastante, né? Ajudou ali a limitar o acesso de algumas pessoas. E aí eu acho que, tipo, foi mais um empecilho. Talvez tenha sido, tipo... eu acho bem bonitinho, né, esse negócio de fazer, assim, né? Eu vou tirar um ingresso, tarará. Mas, na prática, eu acho que foi só mais uma barreira para o acesso. Exatamente, assim, a parte de pegar ingressos eu achei interessante mesmo, porque organiza as coisas, sabe? Ano passado a gente teve um grande número de pessoas ali entrando no Paço que congestionou tudo e teve briga e teve aquela bagunça toda, aquele caos inteiro antes de entrar no evento. E para solucionar isso, eles pensaram muito nos ingressos e essa parte está muito ok, porque tem que organizar de alguma forma e foi a forma que eles encontraram. Só que botar mais um empecilho de pegar 30 garrafas PET, pelo amor de Deus, gente. Não, eu acho que essa ideia aí não foi muito boa, não caiu bem para ninguém. Foi sustentável a ideia. Não, cara, não foi sustentável a ideia. Foi insustentável a ideia. Tipo assim, semanas antes, né, dele, a ideia é, tipo assim, sustentável pode ser até um pouco, né? Semanas antes eu gente. tinha... Não, gente, olha aqui, ó. Imagina, tu quer ir muito pro Paço com a tua família, né? Eu já vou ter que juntar 30 garrafas. Vou levar meu filho, eu vou ter que juntar mais 30 garrafas. Eu vou pegar minha esposa, ou esposo, né? Porque aqui a gente é muito acessível e democrático com as coisas. E aí vai ter que pegar mais 30 garrafas, são 90 garrafas. 90 garrafas. Gente, quem é que tem 90 garrafas em casa? Se você que está escutando esse podcast tem 90 garrafas em casa de refrigerante, meu amor, você vai no médico, você tem diabetes e você não sabe. E aí ele pegou também essa parte de... a gente pode juntar na rua esse negócio. Gente, eu fui gravar aquela parte do vídeo que a gente vai numa lixeira viciada. Gente, a gente não pegou leptospirose naquele lugar porque a gente teve cuidado, porque tinha rato lá dentro. E essa parte de pegar a garrafa PET na rua, gente, pelo amor de Deus. Não tem condições, né? Não, e tipo assim, eu sinceramente achei tal qual uma lata velha do Luciano Huck. Quanto mais humilhação pro pobre, melhor o entretenimento do prefeito, entendeu? Eu acho que ele deu uma de Luciano Huck, assim, foi fantástico. Eu achei ele genial nesse ponto, pra humilhar pobre. Ele e o Luciano Huck ali, ó. Igualzinho, né? Patamar, no mesmo patamar. O Luciano Huck andou para que ele pudesse correr, gente. Sim, o pobre não tem um dia de paz, além de tudo. Pois é, né? Mas falando disso, né? Como eu tava falando, né? Eu tinha um saco de plástico que a gente tá guardando no passado, que a gente faz, né? Tipo, joga nos lugares certos, né? O plástico, o vidro, o papel, né? Essas coisas. E semanas antes, a minha mãe tinha levado um saco cheio de garrafas, né? Garrafa e outras coisas de plástico. Eu falei assim, ó, se eu soubesse disso, eu tinha pego pelo menos um ingresso para mim, né? Mas, ok. Aí depois disso, desisti. Né? Tipo, tem que tomar muito refrigerante pra... Muita coisa, não tem nem como, gente. Eu aqui não tenho. Meu pai aqui, ele é realmente diabético. Minha mãe também, ela já não... Assim, ela é a que mais toma um guaranazinho, assim, aí ela deixa ali o PET, mas eu mesmo, eu não tomo tanto refrigerante assim, então... Não tem como, cara, não tem, é insustentável. A ideia principal, ela foi boa, de dar aquela mensagem ali, olha, a gente está
pegando essas pets para poder reutilizá-la em alguma coisa. E outra, eles nem falaram para que é essas pets. Eles só disseram que iria pegar as pets e pronto, acabou. Mas a ideia foi boa, só que a ação da ideia não foi legal, não deu certo. Eu acho que não foi pensado, né? Tipo, só, bora botar alguma coisa aí. Diz que é sustentável. 30 garrafas, acabou. Aceitaram. Podia ser 30 por família, né? Agora 30 assim, mano, para uma pessoa só, não tinha condições. Eu queria saber onde é que ele ia enfiar tanta garrafa se eles conseguissem, né? Eu não sei se mudou, porque eu vi algumas coisas de doação de alimentos também. Você podia trocar a pulseira, né, em vez da garrafa, por alimento. Que foi assim, foi uma movimentação na internet que teve das pessoas elas realmente estarem criticando a forma de pegar esses ingressos, né, de trazer as 30 pets pro local de troca. E eu fiquei vendo no Twitter, no Instagram, no Facebook também, todos os comentários nos posts da querida Prefeitura de Manaus, todo mundo tava reclamando. Então, como forma de parar essas reclamações, eu acho, aí eles trocaram para 1 quilo de alimento não perecível. Aí, né, na troca desse alimento agora, né, em vez das garrafas, por uma pulseira, né, quando chega na hora H... No primeiro dia, eu vi que, tipo, o pessoal falando no Twitter, tipo, não teve fiscalização nenhuma em relação às pulseiras. Não foi teve. Uma coisa doida, e aí, tipo, foi muito away pra nada, né? Peraí, na troca ou na entrada? Na entrada, depois, tipo, na entrada, no primeiro dia. Sim, é verdade. Em relação às pulseiras. Inclusive tem um post do Felipe Rutucara no Twitter, que ele botou um vídeo dizendo que acessa os palcos sem conferências de pulseiras, e aí ele xinga o prefeito. Enfim, isso aqui eu não vou falar. Mas ele disse que as pessoas... Não, ele não disse. Isso aí já é outra pessoa. Disse que os fiscais eles estavam pedindo para que as pessoas elas levantassem a mão para que eles pudessem ver se as pessoas estão com as pulseiras. Só que, vendo o vídeo que o Felipe botou, gente, é muita gente. Como é que 2 pessoas iriam ver se alguém tá com pulseira ou não? É impossível. A entrada ali do passo para quando vai aos palcos, né? Porque tem para ir para a esquerda e para a direita. É imensa, é um mar de gente mesmo, então não tinha como ter nem tem como pensar alguma coisa ali para ver se as pessoas elas tinham ingresso, não teria como mesmo. Sim, foi toda uma burocracia para no final ser uma perca de tempo. Para nem ter, né? Até se eu fosse lá, né, no meio do pessoal sem pulseira, eu ia passar tão rápido lá, porque eu sou pequena, né, então... Tem gente no Twitter que disse mesmo que entrou sem nenhuma pulseira, porque ali a parte do palco Coreto, que fica as feiras gastronômicas, as banquinhas, não precisa de pulseira para ir para lá. E aí, aquela parte para os palcos é que precisava. Então, aquele portão ali, talvez, fosse a parte que as pessoas elas iriam ser conferidas se tinham a pulseira ou não, mas realmente não teve. Pois é, né? Até porque, tipo assim, tu já tá dentro, né? Aí tu passar lá para aquela outra parte onde vai pro palco. É mais fácil, né? E como é que o pessoal vai ver? Tanta gente não tem condições. E gente entrando, e gente saindo. Então, realmente, não faz muito sentido. Ou cancela esse negócio, ficar botando pulseira, ou melhora essa fiscalização. Eu acho que para ano que vem, eu acho que deveria sim realmente manter as pulseiras, porque gera uma organização. Só que nenhuma burocracia a mais. Gente, dá essas pulseiras e pronto. Bota na TV, bota na internet, bota no rádio, bota em qualquer outro lugar para anunciar que as pulseiras elas vão estar disponíveis para serem retiradas nesses locais aqui, pode ser até no Nova Era de novo, enfim, não sei. E aí fala para elas que tá aqui, que a pessoa ela vai lá pegar, e que no dia realmente tem essa conferência, gente, porque eu vi em sites OLX, eu vi naquela aba de vendas do Facebook, tinha gente vendendo as pulseiras e deu muito certo essa venda deles, porque não tinha conferência nenhuma no passo a passo. Então, isso dá margem para que as pessoas elas vendam esses ingressos, apliquem golpes, qualquer custo, aplicar golpe também, enfim, porque não tem mesmo. E boatos que tinha QR Code na pulseira, mas aí eu não sei se foi usada, não sei se deu tempo de
vistoriar também, não sei se tinha um equipamento para ficar lendo aqueles QR Codes, ninguém disse nada sobre isso, né? Então, realmente fica assim essa dúvida no ar. Pois é, né? Aí a gente tem que espera, né? Eu lembro que uma vez eu participei de um evento que ele fazia o cadastro pelo site, mas era um cadastro tão simples. Tu colocava teu nome, teu CPF e tu retirava o ingresso depois, né? E não era que nem foi esse ano, né, no site lá, pra gente retirar ou tentar ir em algum dia, né, do passe, do Som Manaus. Ou não ter também pulseira, só deixa entrarem e acabou, gente. Meu Deus do céu. O povo só quer um dia para se divertir. Né? Eu vi que a prefeitura tinha falado no Twitter que aquele lance de escolher um dia só para ir era um erro do site, né, do servidor lá. E é o que eles dizem, né? Se é verdade ou não. Gente, não tem como ser, gente. Não tem como ser. Porque, cara, aquele banner ali, ele era uma peça gráfica, ou seja, alguém fez aquilo. Não tem como ser um erro do site. Tava bem exposto. Eu vi também que tinha escrito, né? Não tem como, não. Isso foi mesmo uma jogada ali pra Manaus CUT falar assim, olha, gente, erramos, mas não foi erro nosso, viu? Foi erro de alguém aí, da inteligência artificial que fez o site aí. Foi. Não é assim. O jeito deles tirarem deles ali. Joga a culpa neles. Joga a culpa neles, na inteligência artificial. Mas falando, né, em outras polêmicas, né, a falta de transparência, né, também, que teve até coisa do TCE envolvido na suspensão de vendas, era a prefeitura falando que ficou surpresa, que não sabia, que estava tudo certo. Gente, foi uma coisa, olha... Eu vi mesmo que o TCE, ele tentou ali pegar uma transparência, mas depois eles voltaram atrás. Não sei se houve algum acordo deles ou se realmente apresentaram os documentos que eles queriam, se eles mostraram algo que comprovasse ali o que eles estavam pedindo, mas enfim, né? Teve esse negócio do TCE, mas aí depois não teve mais. Bom, se apresentaram alguma coisa foi só para o TCE também, porque até o início do evento tinha falta, né, de transparência em relação aos contratos, porque foram mais de 27 empresas patrocinadoras e apoiadoras, né, do festival, mas os contratos mesmo assim, claros e tudo, dentro do portal da transparência, a gente não teve esse acesso. E falando sobre essa parte, né, da falta de transparência, aqui hoje, né, o prefeito fez uma live, uma reunião. E aí saiu no site da prefeitura, né, sobre o histórico, né, tudo que aconteceu no Som Manaus. E aí na notícia que tem no portal da prefeitura, fala, né, agora eles especificam mesmo quanto foi gasto, 6 milhões pela prefeitura, né, e mais 22 milhões com os patrocinadores. Só que ainda falta de quanto foi doado e quais são as empresas, né. Em relação às garrafas PET, tipo, eles anunciaram aqui que foram arrecadadas 240 mil, mas ainda não informaram o que vão fazer. Tipo, foram arrecadadas, mas os alimentos, tá aqui dizendo que foram 76 toneladas e eles vão doar, né, nas próximas semanas, mas as garrafas PET continuam sem destino. 240 mil garrafas PET dividido para 30, né, que ia ser o ingresso. Então, 8 mil pessoas optaram por dar a garrafa PET no lugar de 1 quilo de alimento não perecível. Então tá bom, vamos deixar isso aí no... Vamos deixar no ar. Exatamente. É porque, tipo assim, ou essas pessoas foram logo as do começo, né, antes da polêmica toda sair, né, que foram no primeiro dia lá, que saiu para pegar a sua pulseirinha lá, ou, não sei, né, tá no ar. Exatamente, muito forte. 8 mil pessoas aí optaram por isso. Mas enfim, né? Que bom. Espero muito que esse material ele vá realmente para algum lugar que use essas PETs e não realmente para alguma empresa que não vá fazer nada com ela, um lixão, alguma coisa assim. Enfim, muito bom. Prefeitura, se você nos ouvir, nos diga o que vocês vão fazer com essas garrafas. Porque até agora ninguém sabe, né? Nem eles, eu acho. Pois é, né, gente? Então, já falamos, né, sobre essa parte, né, sobre os valores.
sobre as polêmicas das pulseiras, das garrafas e sobre a mudança, né, do front stage do David Guetta, que era a atração principal. Primeiro, né, um ponto, David Guetta não queria nem ser mencionado, não queria foto dele por aí. Na verdade, gente, eu acho que isso foi questão de contrato, sabia? Porque até onde eu sei, assim, tá? Eu posso estar falando vozes da minha cabeça aqui, a fonte. Só que o contrato para você tocar é diferente do contrato que você assina para divulgação de evento atrelado à tua imagem, né? Então, eu acho que não teve mesmo essa parte aí do contrato de usar a imagem do David Guetta. Houve sim no site, houve uma que ele tá com uma mãozinha de reza, assim, de perfil. E também teve essa mesma imagem na pulseira. Só que as outras peças não tinha, né? Outdoor não tinha também. Na TV também, eu acho que não teve, enfim. Então, eu acredito que tenha sido isso. Sim, Pois é, sim. eu ouvi falar que foi tipo, eles pegaram o pacote mais barato, eles iam pegar aqui, e aí não tinha a autorização de imagem inclusa e tal. Meu Deus, será que foi isso, gente? Eu acho que foi. Eu acho que eles contrataram como se fosse para uma festa particular, né? Que não tem essas divulgações e tal. E aí... É verdade, né? É verdade. Até porque esse negócio foi pela Pump, né? Pela empresa, né? Da Pump. É verdade. Sim. Talvez acho que tenha sido isso mesmo, né? Mas enfim, o povo sabe que quem era o David Guetta, né? Só de botar o nome ali, talvez. Mas ia ser bom ter a imagem da pessoa, né? Porque, enfim, é divulgação ainda. Sim, e falando nisso, né? Eu lembro que antes mesmo, né? Todo mundo falando assim, atração internacional. E aí não sei se vocês conhecem aquele jornalista que divulga isso. Uhum. Aí, ele tinha soltado muito antes, né? Aí ele falou até depois, quando a prefeitura oficializou, né? Ele falou assim, a prefeitura de Manaus veio dizer para mim que não era isso e tal, mas olha, tá aí, ó. É ele mesmo que veio. Não, e o pior, o prefeito jogando shade em coletiva. Ai, gente, é ridículo. Meu Deus do céu. Ai, Deus. Eu acho que ele perdeu uma grande oportunidade de ter divulgado o evento com o Flash. Gente, é o Flash. O Flash, ele divulga eventos desde muito tempo. Ele já anunciou eventos grandíssimos. Beyoncé, ele já divulgou assim. Ele tem uma porta de entrada para o Brasil muito grande, é nacional. Pô, pegar esse cara para tentar divulgar o evento nacionalmente ali, porque, porra, é o Flash e é o David Guetta que tava vindo para Manaus, mas não, preferiu não ter usado isso e talvez, né, ficar ali com o ego ferido para não ter essa oportunidade do Flash anunciar primeiro que ele. Pelo amor de Deus. Exatamente, mano, era o furo que tava todo mundo querendo, e aí quando veio só confirma, poxa, toda aquela expectativa podia ter sido antes. Outra coisa, né, também, tipo, não tem uma assessoria, meu Deus, pra falar com esse homem? Cadê a assessoria desse cara? Meu Deus do céu. Com quem? Do prefeito. Do outro, do Davi. É uma galera que, tipo, não conhece o público, né, tipo, do David Guetta, ou não conhece o público de Twitter, não faz ideia de quem é o Flash, porque ele poderia ter aproveitado muito, divulgado. Muito. A nível nacional o evento aqui. Porque... E é o David Guetta. Qual foi a última vez que esse homem fez um show aqui no Brasil? Nem eu sei. Também não sei. Isso mesmo. Pra chamar o fora. Até porque, né, essa oportunidade poderia ter aberto outras portas para outros artistas internacionais, né? Isso. Sim. Todo mundo passa pelo Flash lá, então, gente... Né? Exatamente. E, tipo, outra coisa, né, que eu vi também comentário bastante depois do show do David, foi que não temos fotos, né, tipo, do evento dele, ele, não divulgou nada, nem da cidade, tipo, ele não passou, ele não dormiu aqui, ele chegou, fez show e foi embora. Não, sabe, ele dormiu. Uma foto do pôr do sol, do nascer do sol, da Ponta Negra, ele não comeu um x-caboquinho, ninguém enfiou um peixe na boca desse homem. Não, se tu vê lá o coisa da prefeitura lá, eles postaram agora um vídeo, né, hoje, agora de tarde, do David Guetta passeando nos rios de Manaus, indo lá ver o Boto Cor-de-Rosa, ele mostrando, né, realmente, e tem o portal da Edilene Matos, eu acho que ela é Edilene Matos, Mafra. Ela é Mafra, de cultura, e ela mostrou antes, né, que ele postou no story dele que ele estava passeando pelos rios, então acho que ele virou a noite, passou o dia aqui.
para conhecer algumas partes. Mas os vídeos da prefeitura não tem o impacto que tem o Instagram do David Guetta, né? Para chamar atenção para cá. Sim, sim. Eu acho que ele só postou um vídeo, um story mesmo, porque estava no portal da Edilane Mafra, e tava lá, né, a coisa do Instagram dele, e só que hoje eu fui ver e não tava mais. Então, só foi story mesmo e acabou. Mas só que foto no feed dele não tem. Odeio low profile, sério. Gente, ele postou sim, ó. Tá aqui, ó. Ele postou. Agora ele postou o vídeo, né? Ó. Ele postou vídeo, um Reels no passeio, que tem os botos e os indígenas também, que fazem as danças rituais lá. Passeio amazônico, né? Divulgou. Só porque eu vi hoje de manhã o Instagram dele não tinha nada. Aí agora ele pega e posta. Ele te ouviu. Retratação ao vivo. Exatamente. Rata. Sorry. Venho por meio desta. I'm sorry. Eu vi tarde demais. Acontece. Nosso casezinho. Então, né, falando agora do geral, né, da desorganização do evento, foi organizado em partes, porém, em outras, né, a gente ouve muito, a gente vê comentários, a gente vê o Instagram das pessoas, teve desorganização, sim, teve notícias em portais falando que eles não estavam nem aí para a imprensa, que fizeram lá, praticamente deixaram a imprensa lá, vai, se rasteja aí para te pegar a imagem. E os camarotes, né, eu vi bastante stories das pessoas, né, focando mesmo no camarote vazio lá, caríssimo, e estava vazio lá, só ocupando espaço de quem poderia estar ali naquele ladinho lá. Foto de camarote eu não vi mesmo nenhum vazio ou cheio. Eu não vi nenhuma foto mesmo, assim. Eu acho que não focaram tanto nessa parte, porque talvez não pode ter vendido, ou talvez foi para outras pessoas que não compraram, né, ganharam, porque ainda teve mais aquela treta de vereadores que ganharam os ingressos, né, os 30 ingressos, cada um ganhou 30 ingressos, menos o Rodrigo Guedes. Menos o Rodrigo Guedes e o William Alemão, se eu não me engano, né, que eles são oposição. Por que será? Não sei. Né? Por que será, né, gente? Pois é, aí depois o Rodrigo Guedes, ele falou que ele doou os ingressos que ele não tinha, né? Porque ele não ganhou para uma ONG, um órgão, acredito eu, não lembro mesmo. E aí depois ele cobrou esses ingressos do secretário de Cultura e do prefeito, né? Porque, era para ter dado, obviamente, né? Pro Rodrigo Guedes, e ele iria dar às pessoas para quem ele doou. Não sei onde é que isso foi parar, não sei se deu certo, mas enfim, houve ainda esse rolê aí. Descobriremos no decorrer da semana. Vai aparecer, ou não, mas o de treta que tem no meio dessas coisas, se a gente for destrinchar tudo, a gente fica uns 2 dias aqui. Bom, de tudo, né, ainda mais tem mais coisas, como a divulgação lá na Times Square de um... Ai, gente, uma pataquada. Meu Deus do céu. Não, gente, sério. Isso foi a coisa mais cafona que teve nesse ano. A coisa mais cafona que teve. Brega. Gente, pra quê? Eu achei muito... Não tem uma razão. Não tem. No mínimo, sei lá, se ele tivesse divulgado David Guetta na Amazônia, faria um pouco de sentido, sei lá. Exatamente. Passo em todas as palavras que tinham no vídeo eram em português, num país americano que fala inglês, ninguém nem chum para aquilo. Exatamente, e ficou só 15 segundos e passou uma só vez. E, cara, o que divulgou, gente? Não tem, isso não tem. Até porque, né, o que o americano ia falar assim, olha, interessante, olha a lógica. Ele anunciou na Times Square, faltando, sei lá, 3 semanas pro evento, que estadunidense ia sair do seu país, dos Estados Unidos, para ir para a Amazônia assistir David Guetta num piscar de olhos, assim, porque 3 semanas é pouquíssima coisa, não tem como se planejar com nada. Eu não sei qual foi a lógica que o prefeito viu para divulgar isso na Times Square, mas, cara, não teve sentido, não teve lógica, não prestou para nada. E ainda foi $40 que ele gastou pra nada.
Convertendo, né, gente? Quase R$200. Quase tá bom? R$200 para 15 segundinhos. Isso. Né? E, tipo assim, isso considerando que um americano lá falasse português. Porque a propaganda não foi inglês. Isso, Exatamente. exatamente. Ainda teve esse empecilho, né? Eu acho que foi algo assim que eles acordaram num dia assim, gente, e se a gente postasse na Times Square, hein? Aí o povo assim, é verdade, né? É verdade. Eu tenho certeza que um monte de homem hétero lá, assim, na mesa. E aí eles falaram assim, é verdade, você tem razão. Aí eles foram lá, entraram no site, enviaram um vídeo, pronto, acabou. Né? Uns doidos aí pegam aí $40 aí pra postar um negócio de 15 segundos lá. Vai, né? Mas pra prefeitura é muito fácil o dinheiro, né, deles. Exatamente, né? A gente parte do princípio que não saiu, eu quero muito pensar assim, sabe? Que não saiu esse dinheiro do bolso de algum órgão público, né? Talvez eu acho que foi ali alguém, ou o próprio Davi que queria, enfim, não sei mesmo, mas essa parte de dinheiro a gente não teve nenhuma transparência. Olha, né? Voltamos à parte da transparência, não teve nenhuma transparência a parte disso. Exatamente, né? Então, né, agora voltando para uma outra polêmica que me deixou muito, tipo assim, chateada, sabe? Tipo, já tinha muita chateação, né, em relação a tudo que estava acontecendo. E uma semana antes, eu acho que foi, a gente sabe, né, que foram pouquíssimos artistas regionais, né? A maioria é de fora ou toca música mais pop. Nada relacionado à nossa cultura popular, né? Exatamente, a cultura popular foi zero. Então, eu vi um desabafo no Twitter, que era do Instagram da artista indígena Djuena Ticuna, que ela teve, né, os posts da prefeitura, né, confirmando que ela ia ser atração, né, só que aí ela falou em nota que ela tentou entrar em contato com eles porque eles, depois do primeiro contato, eles não foram atrás e tal, e quando ela conseguiu falar com eles, a assessoria falou que não era para ela ser apresentação, e sim para estar numa roda de conversa. Aí, mano, cara, tu divulga a artista lá, e no final tu dá para trás, cara, muito Exatamente. triste. E o pior é que antes do evento, o Oswaldo Cardoso, que ele é o diretor-presidente da Manaus Cult, ele tinha uma live, talvez eu acho que era diária ou semanal, chamada Big Fone. E aí ele chamava esses artistas locais, ele anunciava para o artista local que ele ia se apresentar no Som Manaus, né? E a Djuena Ticuna, ela foi uma dessas, então não partiu de um e-mail, de alguma coisa assim, partiu do próprio diretor. Ele falou para ela. E então, em live, né? Em live, para todo mundo ver. E depois não entraram em contato com ela, não fizeram nenhuma ligação, alguma coisa assim, isso, né, o que ela fala aqui. E ela enviou dia 4 de agosto, né, o e-mail, e aí dia 24 de agosto que foram dar alguma coisa para ela, ou seja, tipo 20 dias, cara, 20 dias, 24 faltando, sei lá, quase 10 dias para o evento acontecer, é foda, né? Isso é um desrespeito. Totalmente. Ali no início, com as line-ups, as divulgações, já teve uma polêmica, né, pela falta de diversidade cultural. Então, aí foi meio que cobrado ali naquele período que tivesse algumas coisas assim. Lá no dia de religiosos também, a falta de cantores de outras religiões e tal. Eu acredito, isso é um pensamento meu, que aproveitaram disso, né? Tipo, precisamos de alguém, vamos chamar esse pessoal aqui e divulgar o nome deles. Só que aí eles não souberam como fazer, como encaixar, como organizar, e acabaram inventando outras coisas aí, mas, tipo, para usar a imagem deles, para amenizar, tipo, uma outra confusão já que eles já tinham tido. Acredito que foram de má fé mesmo, para usar a imagem dela e de artistas desse meio cultural. Então, eu lamento muito mesmo que ela tenha passado por isso. Isso é realmente desrespeitoso.
Eu acho que é isso, né, gente? É tipo, a gente não teve, né, o regionalismo, né, a cultura popular do Amazonas, desse ano realmente ficou fora, porque a gente viu muita coisa, artistas nacionais, artistas que nem são artistas, porém, né, fica no ar aí. Sim, eu lembro que um repórter, ele perguntou do prefeito, eu acho que foi no dia que eles anunciaram uma parte do line-up, se haveria boi e se haveria também mais alguns artistas LGBT. E ele falou que não, porque eles já tinham apoiado a parada gay, Ô, meu pai. e que também teria boi aí um dia aí num outro evento, mas que no passo a passo não teria. E é muito importante a gente lembrar disso, porque os anúncios em vídeo do Sou Manaus tinham explicitamente pessoas indígenas lá. E Isso. não teve nenhum artista assim, indígena. Não sei se teve algum outro a não ser a de Joena, que não foi, né, no line-up. E usaram dessa imagem, talvez, para vender para o público que seria alguma coisa bem regional ali, só porque é Manaus, Amazônia, Amazonas, região norte, mas realmente não teve. O que teve mesmo foi, e que aí eu aplaudo o artista, né? O Juarez Lima e o Thiago Lima, que fizeram a estrutura do palco ali de cima, que é a estrutura de uma pessoa indígena ali que estava se mexendo, que ficou muito bonito aquilo, ficou lindo, meus parabéns, Juarez e Thiago, vocês foram incríveis, mas, né, o evento em si realmente não teve nenhuma representatividade indígena que falasse com o público de uma forma que desse expressão e desse também aquela abertura para algum artista indígena ali. Não teve. Isso daí não teve, ainda teve desrespeito com artistas que iriam se apresentar. Eu lembro que eu vi, né? Eu entrei na live no primeiro dia, a live tava ruim, muito ruim, som ruim. De repente, né? Foi até na live acho do segundo que ia se apresentar, né? Que leva a esposa dele, né? Pra dançar com ele. Aí passou 5 minutos lá, né, acho que de todas as músicas, né, dele. Aí soltaram aquele vídeo, né, que a prefeitura tava soltando no Instagram, né, com o indígena na canoa, lá os ribeirinhos e tal. E cadê que a gente viu isso? Não viu nada. Cadê a nossa representatividade? Não teve. Não teve. E se teve, é por parte de artistas e de pessoas que fazem artesanato e de pessoas que estão ali, que são realmente indígenas e estava no evento que não tiveram apoio da prefeitura. Isso é verdade. E é muito triste, tipo, de usar a imagem, usar esse discurso, né, da gente ser um povo do norte, um povo ali que a gente tem uma grande massa, né, dos povos originários, a gente sempre usa muito esse tema, mas, tipo, na hora de aplaudir, na hora de colocar em destaque, ali não é feito de falta. verdade. Isso, exatamente. Então é isso, né? E, gente, uma notícia aqui, né, que saiu, acho que é que, eu não sei se já tinham falado isso antes, em vez de ser em setembro, próxima edição, ele queria que fosse em junho para julho. Sim. Aí, realmente, ele falou isso. A gente entra num tópico muito complexo, né? Porque na própria lei fala que o evento ele tem que ser nos primeiros 15 dias de setembro, ou seja, tá na lei. Então, se ele quer fazer essa mudança, ele vai ter que mudar a lei. E em junho e julho, a gente tem um festival muito conhecido aqui no Amazonas, não sei se vocês sabem, né? Mas é o Festival Folclórico de Parintins. Será que o prefeito conhece? Eu acho que esse prefeito não conhece esse festival, olha, porque... Mas ele vai pegar num tópico muito forte, porque as pessoas elas se organizam muito para ir para Parintins. Junho é conhecido como o mês bovino, né? Sim. Então, se ele quer fazer alguma coisa assim, que seja em julho, ou que, sei lá, ou que permaneça em setembro, né, meu querido? Pra quê? Qual a finalidade? Não sei também, não entendi. Ele vai querer competir ali com os bois. Não vai rolar, não vai dar. Não vai rolar mesmo, não. É uma competição desnecessária também. Eu acho que o passo a passo já está estabelecido. Em setembro a gente já tem essa perspectiva todo ano, né? Já tem ali, já está estabelecido, gente. Não tem necessidade nenhuma de mudar. Concordo que, tipo assim, né? É um mês muito quente, tem essas coisas, mas não vejo necessidade. O tempo inteiro. Mas isso não sei. E eu espero que isso não aconteça, de verdade. Eu também espero que isso não aconteça, porque
eu acho que mexe muito com a característica do evento. Tá que é um mês muito quente, mas isso a gente resolve com outras soluções, né? Inclusive, tinha muita gente falando no Twitter que o evento inteiro não tinha um ventilador, não tinha nada. E a gente vê que não teve um preparo para situar as pessoas de que, assim, estava quente, tem que se hidratar e que também tem que ter uns ventiladores ali, alguma coisa assim, sabe? Sim, eu acho que sim. falta muita pesquisa, assim, também, né? Porque não é só pegar, montar uma estrutura e tacar um monte de gente lá. Tem que ter noção ali, tempo, né, do momento, tipo, do ano. Esse ano é um ano muito quente, então a gente precisa de algumas coisas, algumas estruturas específicas, especiais, com cuidado, Isso. cuidado com a população, sabe? A gente não pode Exatamente. meter todo mundo ali e esperar todo mundo cozinhar. A gente já Exatamente. esperava isso, né? Porque julho e agosto foram meses muito quentes e a prefeitura não fez uma campanha de conscientização para as pessoas se hidratarem. Teve postzinho no Twitter, mas isso não faz nada, né? Não teve uma coisa assim para ter alguma proteção com protetores solares, não teve nada, não aconteceu nada. É como se a gente morasse na Europa, sabe? Esquecesse que aqui é a Amazônia, que é quente, que é úmido, enfim. Exatamente, Tipo, né? infelizmente o Brasil tem um grande número, né, de pessoas com câncer de pele, então precisaria realmente ter uma campanha assim voltada para isso. Tipo, Isso. falar sobre o tempo, né? Isso em junho. Em junho já tinha sido anunciado, né? Que esse ano seria o ano mais quente aqui na Amazônia. Por isso que lá onde eu trabalho, eles cancelaram as idas do breve barco para o interior, porque ia estar tão quente que o rio está secando demais, então não tinha condições dos Nossa, barcos irem. sim. Então eles pararam, né? Estão reformando os barcos lá, mas não tem condições. O barco vai ficar pronto, só que não vai ter como ir porque está muito quente e está muito seco o rio. E a prefeitura, a gente mora em Manaus, não tinha essa noção, mano, de que esse ano seria ano mais quente do que em relação ao ano passado. É algo que, tipo, a gente fica se questionando muito, né? Que prefeitura é essa? Infelizmente, a gente acaba tendo mais questionamentos do que respostas. Pois é, né, gente? O passo, ele é uma proposta muito legal. Eu lembro que em 2018 e em 2019, assim, o auge a gente já reclamava, né? Em 2019 a gente já tinha umas críticas, só que eram críticas para line-up. Eu lembro que algumas pessoas queriam ver Glória Groove e outras pessoas queriam ver algum outro artista. E eram no mesmo horário. Então, esse era o nosso pico de reclamação. Assim, gente, vocês podem trocar, por favor, prefeitura. Vocês podem trocar o horário do artista. E eles trocaram o horário de artistas. Eu lembro disso. Eu lembro também. E eu Era queria para muito poder dar que... tempo, né? Exatamente, era para sair de um palco e para o outro. E eu queria muito que essa fosse a máxima de reclamação que a gente teria nesses anos, porque a tendência era só melhorar. Só que não foi o que aconteceu, né? Essa troca de administração da prefeitura tem visões diferentes, né? Então, sobre isso, tipo, até a mudança do nome, completamente desnecessária. O nome era Passo a Passo, por causa do passo lá municipal, que inclusive foi tratado que nem um lixo esse ano. Pô, o pessoal teve que entrar por uma janela, com uma escada improvisada, a fachada dele foi usada para outra coisa. Cara, completamente desrespeitoso com o evento e com toda a estrutura e o que ele representa, sabe? Com a história, né? Realmente. Isso. Lembrando que a mudança do nome para Sou Manaus era para pegar essa imagem de Manaus e nacionalizar ou até mesmo internacionalizar. E aí eles pegaram o nome do Sou Manaus e essa foi a justificativa que eles deram. Para que as pessoas, quando falassem do evento, saberem logo de cara que era em Manaus. E aí a gente vai para 2023 com uma burocracia gigante para as pessoas até de Manaus pegarem o ingresso e as pessoas de fora nem conseguirem vir. Então, realmente foi uma coisa totalmente desnecessária. O tempo se mostrou desnecessário, essa mudança. Passo a passo é um nome muito mais bonito.
Eu me refiro ao evento Sou Manaus sempre quando eu quero criticar alguma coisa. Quando eu quero dizer alguma coisa boa, eu falo passo a passo. Porque né, Eu a gente também, cara. a gente tem que preservar o nome, gente. Sim, eu também prefiro o passo a passo, e se eu falo coisa boa sobre o passo, eu falo do passo, mas se eu quero criticar, eu falo assim, de Sou Manaus, então, né? Quero muito que a próxima gestão que venha, que eu não sei nem quem é, enfim, que pense nesse lado de revitalizar o passo para como era antes. Porque, cara, é uma coisa que a gente só ganha. É um evento que as pessoas elas já conhecem. A gente saiu de uma pandemia que ficou 2 anos sem evento algum. Então as pessoas elas estavam ansiosas pelo passo. Uhum. E houve essas mudanças inteiras. E assim, talvez para acabar com o evento, não sei qual foi a proposta, mas eu tenho certeza que se teve alguma coisa boa nisso, saiu pela culatra, porque as mudanças ocorreram de forma muito ruim. Concordo, totalmente. Faltou organização, faltou preparo, estudo para fazer mudanças boas, né? Mas, enfim, fica aí a esperança para próximos festivais. Exatamente, né? E esperar, né, que realmente não aconteça essa mudança, porque não vai ter como competir entre o tempo bovino lá, né, o mês bovino, e o passo, né? Porque todo mundo sai de Manaus, então é isso. Isso. Exatamente, não tem nem como. Mas vamos falar de coisa boa, gente. O show da Marina. Teve um menino que postou o show inteiro no Instagram, eu vi ele inteiro. Muito bom, incrível, perfeito, maravilhoso. Sou muito fã das músicas da Marina, eu escuto algumas assim, tá? Não todas também, mas eu fui ano passado num show dela aqui em Manaus também, ela fez lá na Arena lá no pódio da Arena, no caso. E, cara, foi perfeito, perfeito, perfeito. Eu vi um story também dela no Passo aqui agora, dizendo que a gente é muito acolhedor, que adora vir pra cá. E, cara, é esse tipo de artista que a gente quer ver aqui em Manaus, que se orgulha de vir pra cá. Então, Marina, se você estiver escutando isso, pelo amor de Deus, volte novamente ano que vem, que você é maravilhosa, incrível. Meu sonho, ela ouvir a gente. E ela voltar. Vai, Marina, exatamente. bora marcar ela. Vai, Marina. É verdade, vamos. Gente, qual artistas... Assim, o Davi Almeida, ele disse que ano que vem, ele quer que cada dia tenha um artista internacional, né? Aí seria um artista latino, uma internacional, e a outra eu não lembro qual era. Mas assim, quais artistas vocês queriam no Passo a Passo? Artista internacional. Pensa grande, pensa grande. Eu não posso pensar muito grande, não. Se tu vier com Blackpink pra cá, pelo amor de Deus. Ei, mas ia ser muito bom, tá? Nossa senhora, ia muito. Mas grande, muito grande, assim, eu acho que Rihanna, nossa, meu sonho. Nossa, mano, quando ela lembrar que ela canta, aí eu sonho com ela aqui. É verdade, né? Ela tem que lembrar que canta. Mas assim, latino... Maluma, traz o Maluma. Maluma, né? Maluma, eu acho que tem mais possibilidade dele vir. Eu acho também. Eu queria muito, porque assim, eu gosto muito do show dela. Eu queria muito que fosse a Rosalía. Ela é uma artista incrível. O show dela é maravilhoso, perfeito, perfeito, perfeito. Uma artista bem diferentonas mesmo, eu gosto muito dela. Eu amo. Tá aí, então, ó, ia ser Blackpink, olha aí, ó. A diversidade. Aí, Manaus, escute, Prefeitura de Manaus, escute aí, ó, Blackpink, Rosalía e Maluma. Tá, querida? Esse é o line-up perfeito. Se conseguirem fazer o Blackpink pisar no Brasil, aí, meu filho, tá de parabéns. Pior, né, que tem isso. É uma line-up difícil? mas ela não é impossível. Pega esse dinheiro aí das outras empresas aí e pede pra ser Blackpink, ué. Pronto, acabou. O secretário consegue sonhar com o Coldplay, eu posso sonhar com Maluma? O Coldplay, né? Verdade. Ô, Shakira, vem Shakira pra cá. A Shakira ela também já veio, né? ia ser muito bom. Já. E Manaus ela já veio, né? Sim. Já. Eu não sei se 90 e alguma coisa, mas eu acho que ela já passou, pelo menos. Então é isso, galera. Shows nacionais, internacionais, na verdade. Estamos aí esperando, né, o próximo ano do Sou Manaus, quem sabe aí alguém que não toque pendrive. David Guetta é maravilhoso, viu? Não, exceto ele, não há nenhum outro DJ bom. Mas é isso mesmo, concordo.
É isso, gente. A gente vai finalizando por aqui o nosso episódio de hoje, que foi muito legal. A gente trocou muita ideia, falou bastante sobre o festival, coisas boas e coisas não tão boas também. Mas é isso, quero agradecer ao Paulo por ter vindo, por participar e por disponibilizar seu tempo pra gente aqui. A gente tá de portas abertas, tá? Sempre que quiser participar ou que a gente te chamar, espero que você aceite de novo. Que tudo, claro. Pelo amor de Deus, me chamem, Daina, Thaís, me chamem, eu adorei essa conversa aqui. Ai, desabafei horrores também, queria muito falar disso. O vídeo não me contentou e eu queria muito falar mais também. E também eu queria muito vender meu peixe aqui, eu posso? Pode. Me sigam no Instagram, @irodrigopaulo. Lá eu posto alguns vídeos, não sempre, tá, gente? Ok. Mas eu posto uns vídeos lá sobre algumas coisas que acontecem em Manaus, alguns problemas, eu falo deles. E também no meu Twitter, que eu sou muito mais ativo lá. Todo santo dia eu posto alguma coisa, todo santo dia eu posto uma crítica, alguma coisa assim. Vamos conversar por lá. E o meu user lá é @ipaulorodrigo. ipaulorodrigo. Então, me sigam lá em todas as redes sociais. A gente vai deixar as redes sociais dele na descrição do episódio no YouTube e no Spotify. Então, sigam lá ele, sigam o nosso podcast. É isso, né? Aí a junção de 3 jornalistas aí deu o que falar, né? Ai, que tudo! Sim. Por isso que o nosso papo é bom que só mesmo, viu? Obrigada. Obrigada, beijo. Rodrigo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau.